eu queria apresentar duas propostas que têm surgido e ouvir o seu comentário. A Susan George, outro dia, numa conferência nos Estados Unidos, que nós estamos reproduzindo aqui e traduzindo para o Brasil, falou num keynesianismo ambiental, ou seja, a opinião pública conquistar políticas que signifiquem grandes investimentos para a proteção da natureza, para estradas de ferro, por exemplo, ou para fazendas de vento, ou para usinas solares. E tem circulado também a ideia da criação de um sistema de tributos internacionais que onerem principalmente as atividades poluidoras e que permitam condições melhores de vida e de ambiente também. Como o senhor vê efetividade em propostas assim? Bom, são duas coisas. Começo pela segunda. Obviamente, as coisas estariam muito melhor se nós tivéssemos um imposto sobre o carbono. E faz 35 anos que a gente fala isso. Um imposto sobre o carbono que poderia ser compensado pela diminuição de impostos que recaem sobre a mão de obra, de maneira que a incidência do total dos impostos não mude, mas se eu vou onerar todas as atividades que se traduzem pela produção de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, vou desonerar as atividades que se traduzem pela geração de novas oportunidades de trabalho decente, eu vou trabalhar na boa direção e eu não vou onerar o aparelho produtivo com uma carga fiscal adicional. Eu compensei o aumento dos impostos sobre o carbono, a criação dos impostos sobre o carbono, pela redução dos impostos sobre o trabalho. Não é? Essa é uma proposta evidente e que seria um enorme passo para frente. Eu vou mais longe. Eu, pessoalmente, acredito que a reforma das Nações Unidas não pode prescindir da criação de um financiamento automático das ações internacionais e propus, logo depois de Estocolmo, a ideia de pedágios sobre o oceano e sobre os ares. Os pedágios sobre os ares foram reintroduzidos no debate há poucos anos. A minha proposta inicial era pedágios sobre oceanos, começando com navios petroleiros, de maneira a criar um fundo de gestão dos oceanos. Ou seja, uma pequena sobretaxa sobre cada tonelada de petróleo transportada. É fácil de coletar a taxa, porque coleta junto com as outras taxas portuárias. Pode modular e exonerar países mais pobres, etc., e gera imediatamente um fundo de ação. E depois, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão que não deveria ser difícil instituir uma taxa mundial de ordem de 1 por 1000. Estou falando de 1 por 1000. Por 1000 o quê? Do PIB, do produto. Ah, sim. 1 por 1000 significa 1 dízimo sobre 1 dízimo sobre 1 dízimo. Lembrem-se da Idade Média, onde a igreja cobrava 1 dízimo. Eu estou pedindo 1 dízimo sobre 1 dízimo sobre 1 dízimo. Hoje, o quê? O PIB mundial é de ordem de 40 e não sei quantos trilhões de dólares. 1 por 1000 são 50 bilhões de dólares, para dizer o simples. As Nações Unidas nunca tiveram um orçamento desse tipo e eu acho que isso é factível através de uma soma de pequenos encargos, como pedágios sobre os oceanos, sobre uma sobrecarga sobre, vamos dizer, em todos os hotéis turísticos, mais R$1 ou uma coisa por noite, e assim por diante. O que aconteceu com essa proposta? Nenhum jornalista ocidental sequer a mencionou.
Eu nunca soube disso. Bom, exatamente, porque as agências não deram. E por que não deram? Bom, tem uma razão? bom, tem um de propósito evidentemente, aí. acharam que isso é, como você diz, sonho. Não, agora, pode ser loucura. Bom, É pode ser diferente. sonho, pode ser loucura, de qualquer maneira é um sonho ou uma loucura inconveniente. Então o melhor é censurar. Fecho esse parênteses. Eu acredito que temos um caminho muito claro à frente no sentido de taxar o carbono. Né? Seria certamente a solução mais simples. Agora, a outra história. Grandes fundos de investimentos públicos para proteger o meio ambiente. Eu até não acho que seja necessário ter fundos públicos para proteger o meio ambiente. O que é necessário é ter toda a clareza que existem propostas de investimentos socioeconômicos que são, ao mesmo tempo, propostas de criação de sumidouros de carbono. E essa é, por exemplo, a questão onde eu me sinto pouco confortável com algumas propostas de créditos carbono. Ou seja, quando eu ouço que se deve obter créditos carbono plantando florestas e ficando por isso mesmo, eu acho que deve ser isso, em outros termos, significa alugar para sempre grandes pedaços de território para que fiquem improdutivos, a não ser no ambiental. Ou seja, daí é um passo para dizer que a Amazônia deveria ser transformada numa mega reserva natural. E até li com meus próprios olhos e com os mesmos óculos, há poucos meses atrás, uma proposta para que se tire os 23 milhões de amazônidas da Amazônia. Bom, então, contra isso temos, evidentemente, que reagir. Reagir como? Mostrando que é possível imaginar investimentos socioeconômicos que sejam, ao mesmo tempo, sumidouros de carbono. Se eu vou nos 650 mil quilômetros quadrados que já antropizados na Amazônia, e eu costumo dizer que a única reserva que eu faria na Amazônia seria a reserva do desenvolvimento, lá onde já estragamos, deixando o resto em paz. Se eu for para lá, se eu for para todas as áreas desmatadas, para todos os pastos degradados, e eu imaginar projetos socioeconômicos que reabilitam estas terras através do plantio de plantas perenes, etc., eu estou fazendo um trabalho socioeconômico e, ao mesmo tempo, eu estou gerando sumidouros de carbono. Aí sim, é aí que eu gostaria de concentrar os créditos de carbono sobre projetos que são projetos legítimos do ponto de vista socioeconômico. E aí podemos caminhar muito longe. Temos muito chão para frente.